A paz do Senhor Jesus, amém. Estou tão emocionada que não sei nem se eu vou conseguir falar. Era o ano de 2009. Eu estava em 34 semanas, grávida da Rebeca. Há 5 anos atrás eu tive a gravidez no Mateus. E lá em casa é tudo com muita emoção. O Mateus, quando nasceu, eu estava com ele já no colo para sair da maternidade. E ele ficou roxo no meu braço. Se eu tivesse saído 5 minutos antes, eu teria perdido ele. Ele teve cianose, ou seja, faltou ar, oxigênio para ele. E ali ele ficou 1 semana internado. 6 anos depois, eu grávida da Rebeca, em 2009. As 2 gravidezes eu tive descolamento de placenta, porque eu sou muito quietinha, né, gente? Então, assim, tive descolamento de placenta nas 2 gravidezes. E estava tudo bem, eu estava esperando o dia chegar, era um sábado. Eu e o Emerson estavam em casa, a gente ia sair para almoçar. Tomei banho, estava tudo já arrumado. E aí eu fui no banheiro, tinha um leve sangramento. Aí eu saí do banheiro, mas eu não estava sentindo nada. Eu falei, tive um leve sangramento, mas eu não estou sentindo nada, vamos almoçar e depois a gente vai para o hospital. E nós fomos almoçar, quando voltamos, pegamos as malas e fomos para o hospital. E aí chegando lá, a enfermeira veio e começou a fazer exames, me colocou de um lado, do outro, começou a mexer em mim. E a Rebeca não respondia. Tem um exame que faz barulho, com uma buzina, para ver se a criança desperta. E fizemos isso umas 3 vezes, nada da Rebeca despertar. E por fim, tentamos ali o toque e nada da Rebeca despertar. A Rebeca já estava em sofrimento e já não respondia mais. Ela já não, na verdade, a Rebeca já estava praticamente ali sem vida. A médica entrou correndo pela sala e falou, vambora que a tua filha está em sofrimento. E na verdade ela já não respondia. Eu meio sem entender, só tirei ela pediu para tirar brinco, essas coisas. Eu fui lá na porta, eu falei, Emerson, não sei o que está acontecendo, mas a Rebeca não está respondendo. Vou ter que ir para a sala de cirurgia às pressas. Dali eu fui para a sala de cirurgia, era para ter sido um parto normal no dia 15 e era dia 10 de janeiro. Precisou fazer uma cesariana às pressas. Só vi quando passaram com ela e foi direto para a incubadora. E ali foram 25 dias. A Rebeca ficou na UTI neonatal. Nós éramos do Rio de Janeiro. Eu tive a Rebeca na Promatre, lá no centro do Rio. Eu tive a alta, mas eu tive que ficar com ela, porque as mães que tinham seus filhos com algum tipo de problema, que precisavam ficar internadas, as mães ficavam internadas também. E eu tinha livre acesso à UTI neonatal. A qualquer momento eu poderia entrar, as mães tinham essa liberdade. Eu fiz amizade ali com uma enfermeira que era cristã, a Elza. E a Elza foi um alicerce para mim ali naquele tempo também de oração. E naquele tempo de oração ali eu aproveitei para orar com outras mulheres que estavam ali com seus filhos passando por algum tipo de dificuldade. E a Rebeca ficava ali. Ninguém descobriu o que ela tinha, ela tomava remédios paliativos, e não se descobria qual é o tipo de infecção que ela tinha, não se descobria nada. Até que um dia, 5 horas da manhã, levantei, fui até a UTI, entrei, sentei na frente dela, como eu sempre fazia, ficava ali. A Rebeca era muito pequenininha, cheia de, aquelas coisas todas, acesso e tal. E naquele dia, diferente de outros dias, eu falei assim, sentei, olhei para ela e falei assim, filha,
Hoje o Senhor vai nos surpreender. E ali eu fiquei um tempo. Nisso veio uma enfermeira e falou assim: mãezinha, você tem leite? E eu não tinha produzido leite, meu seio estava normal. Eu falei assim: não tem não. Ela falou assim: vamos tentar? Eu falei assim: vamos. Ela veio com um copinho de café e ali eu comecei a apertar meu seio, apertar. Nisso que eu estava apertando, caíram 3 gotinhas amarelas como se fosse Novalgina. A enfermeira chegou e falou: e aí, mãezinha, conseguiu? Eu falei assim: o que saiu foi isso aqui. Aí ela falou assim: é disso que eu preciso. Só que naquela manhã, antes disso acontecer, entre esse fato, quando eu falei que o Senhor ia surpreender, eu fiz uma oração da seguinte forma. Falei: Senhor, assim como cantor do Rio aqui que traz vida, foi a oração que eu fiz naquele dia. Eu falei: Senhor, embaixo do teu trono corre um rio que nunca termina, e ele que traz vida para toda a cidade, é ele que traz a alegria. Senhor, eu quero que o meu seio, ele possa ser essa fonte que vai tirar minha filha daqui, porque não vai ser remédio que vai tirar ela daqui. O que vai tirar ela daqui vai ser o leite que eu vou produzir para que ela possa ter saúde para sair daqui. Então que meu seio venha a jorrar para que a minha filha possa sair daqui. E aquelas 3 gotinhas foram dadas para ela. Eu saí, voltei mais tarde, a enfermeira voltou: mãezinha, vamos tentar de novo? Eu falei assim: vamos. Eu falei: quanto que precisa? Ela falou assim: 3 ml, e eu não tinha nada. E eu comecei a apertar o meu seio fazendo essa oração: Senhor, eu preciso que o meu seio jorre. Não vai ser remédio que vai tirar minha filha daqui. E aí começou a produzir o leite e cessou com 3 ml. Passou mais um tempo, eu voltei, ela voltou: mãe, vamos tentar novamente? Eu falei: vamos. Quanto que precisa? 5 ml. E assim foi com 5, depois com 10 e depois não parou mais. E depois disso a Rebeca fez o exame e a médica descobriu que ela tinha, qual era o tipo de bactéria que ela tinha, e o remédio foi acertado. Sendo que nesse período todo a Rebeca corria muito risco e eu nem tinha essa dimensão. Um amigo meu, vendo os exames dela depois, falou assim: Vânia, se a Rebeca tivesse qualquer tipo de corte, ela ia sangrar até morrer, porque ela não tinha imunidade nenhuma. Então, se ela tivesse qualquer tipo de... qualquer coisa mínima que fosse, ela ia sangrar até morrer. E aí ali ela amamentou, fizeram os exames dela. A médica falou assim: olha, a tua filha corre um risco muito grande ainda, a gente não sabe o que ela tem. Eu falei: tudo bem, Deus está no controle. E aí isso foi numa sexta-feira. Passou o final de semana, na segunda-feira quando fizeram os exames, e aí ela tinha assim, a mãozinha, ela estava sempre... pode botar a fotinho dela aqui, ó. Vocês vão ver a mãozinha dela ali, sempre furada, muito branquinha, né? Lá em casa todo mundo é muito branco. Os pezinhos, a mãozinha dela aqui. O pior dia foi o dia que colocaram acesso na cabeça dela, porque já não estava pegando mais. E ela gritou assim, aquele dia partiu meu coração de verdade. Então, passa aí, eu acho que tem a parte da cabecinha dela, aqui, ó, tá raspadinha ali, foi onde colocou o acesso na cabeça dela. Né, as mãozinhas dela, os pés, todo dia fazia exame, furando ela todo dia. E quando foi na segunda-feira que foi fazer o exame, ela já estava amamentando, todas as taxas dela explodiram. E aí ela veio para o quarto, e do quarto nós viemos para casa, e hoje ela está aqui na casa do Senhor. Vem cá. A minha filha é uma promessa, todos os 2 são, mas a Rebeca foi algo especial, porque eu sou filha única, e o meu primeiro filho foi o Mateus, que nós amamos de todo o coração. Mas como eu sou muito próxima da minha mãe, eu falei assim: Senhor, eu queria ter uma menina também, o Senhor pode me agraciar com uma menina? Que aí já seria tudo completo. E eu recebi uma promessa uma vez, uma senhora orou por mim e falou assim: você vai ter uma filha, e confirmou. E eu guardei. Passou muito tempo dessa promessa. Eu já estava com 34 anos.
Eu cheguei na janela da minha casa e falei assim: Senhor, eu preciso falar uma coisa pro Senhor. Assim, um papo bem reto assim contigo. Com 35 anos eu não quero filho mais não, porque depois disso acho que pra mim não dá mais. E logo em seguida engravidei da Rebeca. Então a Rebeca é uma promessa e eu falo que ela e o Mateus são meus milagres que andam. E eu quero agradecer a Deus pela vida deles na minha vida. Amém.